gente, é um prazer maravilhoso estar aqui de volta na minha casa. Para quem não me conhece, eu saí daqui como seminarista há 5 anos e ainda fiquei lá estudando, né? Mas sinto uma saudade no meu coração e sempre que fico com alguma tristeza, alguma coisa, eu lembro, sabe, dos cultos aqui. Deus, Ele fala poderosamente ao meu coração, porque aqui nessa igreja eu tenho uma casa, né? E eu sei que sempre vou ter liberdade aqui. É maravilhoso. Glória a Deus, gente. Estou muito feliz mesmo. Obrigada, pastor. Amados e amadas, hoje eu gostaria de trazer uma palavra que o Senhor colocou em meu coração e muito falado comigo. E gostaria que os irmãos podem se sentar, né? E vamos ler lá em Atos 10. Atos 10, tem a passagem que fala, está intitulada aqui como O Centurião Cornélio. Amém? Atos 10. Vou começar a ler lá do 1 mesmo. Bênção. E vocês que estão em casa também, se quiserem acompanhar, Atos 10, ou só acompanhem a leitura. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: a que me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então responderam: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Amém? Até aí, por enquanto, a história é longa, mas Deus, Ele tem falado muito ao meu coração acerca dessa palavra. Se você for continuar lendo aqui, você vai vendo o rumo que foi tomando essa visão que alcançou Cornélio e também alcançou Pedro, lá onde que ele estava. E a gente tem nessa passagem algumas coisas muito interessantes, que a gente pode ver que aqui nós temos a expansão do Evangelho. Porque se a gente voltar um pouquinho antes na nossa Bíblia, a gente vê a conversão de Saulo no capítulo 9, a visita lá de Ananias, ou seja, Saulo se converteu, sabe?
Filipe falou com o eunuco se converteu e foi batizado. Ou seja, aquela descida do Espírito Santo, lá de Atos 2, estava já alcançando todas as pessoas. Estava indo, sabe? Não era só para o povo judeu, era para todo mundo. A nova aliança agora era para todo mundo, para todo aquele que cresce na palavra, para todo aquele que aceitasse a Jesus. Então, aqui a gente vê Cornélio, que é um general da corte italiana, um centurião. Ou seja, esse cara, ele era um homem que era um oficial, sabe? Ele era como se fosse um governador daquela cidade, mas não era um governador que era alguém convertido a César. Era alguém da corte italiana, alguém que já era daquela cidade mesmo. Como eu posso explicar isso? Eu sou buziana, vamos dizer assim, eu nasci aqui. Por mais que eu viaje para tudo quanto é lugar, eu sou daqui, né? Mas algumas pessoas vieram morar aqui depois de algum tempo e são de outros lugares, entendeu? Aqui, quando a Roma conquistava, o Império Romano conquistava os lugares, eles deixavam pessoas do próprio lugar para poder governar aquela cidade, para que pudesse manter a paz, a ordem. Por exemplo, se Roma viesse e conquistasse Búzios, ele escolheria Luís Paulo para governar essa cidade, porque ele já tem ali um respeito e as pessoas, acatariam melhor a decisão dele. Mas aqui não, a gente tem alguém que era de Roma mesmo, morava em Cesareia, alguém que estava acostumado a se prostrar ao imperador, alguém que estava acostumado com todas as leis de lá, não era alguém nascido na igreja, criado, não era um filho da casa do Senhor, nada disso. Era uma pessoa totalmente alheia, uma pessoa diferente, uma pessoa de fora, alguém que nunca tinha ouvido falar, vamos supor, da mensagem do Senhor. Mas nós vemos aqui que essa mensagem de Deus está se expandindo. E esse homem, Cornélio, por conta própria, ele começa a absorver alguns dos costumes cristãos. E fala bem a palavra aqui que ele estava orando na hora 9. E essa hora é a hora da crucificação. Ou seja, por mais que ele não foi nascido na igreja, por mais que ele não mantinha os costumes da igreja, não era alguém que se falasse cristão ali naquele tempo, né? Eu estou usando a palavra igreja, mas para trazer para a gente, né? Ele era alguém que estava fora desse costume, mas ele já estava observando uma hora importante da oração, que é a hora da crucificação. E interessante que o Espírito fala com ele e fala assim, olha só, o Deus tem visto as suas esmolas, tem visto o que você tem feito de bom por aí, tem visto como você tem andado, sua conduta, e tem se agradado disso. Então, eu quero que você vá lá e mande 2 homens na casa de Pedro. E instantaneamente esse homem obedeceu. Ele ouviu, ele viu, teve a visão e ele obedeceu. Do outro lado, a gente tem quem? Pedro. Pedro, discípulo do Senhor Jesus, alguém que caminhou ali lado a lado com Cristo. Ele estava morrendo de fome. Eu imagino, gente, que ele estava com muita fome mesmo, porque ele foi ter uma visão de comida. Sabe, quando você está com muita vontade de alguma coisa, você sonha com aquilo? E ali ele estava morrendo de fome, mas a comida não estava pronta. Qual a visão que ele tem? De um monte de comida descendo do céu. E o Espírito fala para ele, Pedro, mata e come. E ele fala, não, eu não vou fazer isso, porque naquela época, gente, tinha muitos costumes, muitas leis morais, leis cerimoniais, que mantinham a ordem da igreja da época. E Pedro estava acostumado a seguir aquilo mesmo, caminhando com Jesus ali lado a lado. Ele ainda era, como eu posso dizer, buscava fazer o máximo daquilo que era ordenado. E aí o Espírito fala com ele assim, olha, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E aí ele fala, não, mas eu nunca fiz isso. E aí fala a 3ª vez. É interessante, amados, que quantas coisas aconteceram 3 vezes com Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. E quando Jesus perguntou para ele se amava, foi 3 vezes. Pedro, tu me amas? Claro que amo, Senhor, óbvio, né? Eu estou aqui com você lado a lado. Pedro, mas tu me amas mesmo? Sim, Senhor, eu amo 3 vezes. Mas Pedro, tu me amas? Então, apacenta minhas ovelhas, né? Que ele foi falando. O que Pedro talvez não tivesse
raciocinado ali naquele momento é que essas ovelhas eram muito além daquilo que ele pensava. Essas ovelhas que Deus mandou ele apacentar, não era só aquele povo judeu que estava ali, não. Não era só aquele povo de Israel escolhido. Apacenta minhas ovelhas estava espalhado aí pelo mundo todo. E Jesus, ele fala lá em ide por todo mundo, pregando evangelho, batizando, para tudo quanto é lugar. Naquele tempo ali, o mundo inteiro era até Roma. A gente que continua a missão, né, depois daquele tempo. E ali, gente, eu vi a mão de Deus. Porque é muito interessante isso. Pedro, por mais que tivesse tremido ou recuado, vamos dizer assim, em não obedecer a Deus, o Senhor insiste e fala 3 vezes com Pedro. E aí ele entende e vai. Talvez Pedro ele precisasse de muitas confirmações, né? Mas Deus é pedagógico, gente. Ele vai no seu tempo, entendeu? Às vezes a gente fica preocupado com o caminho que o Senhor vai levando as coisas, porque a gente quer tudo no nosso tempo, para ontem, e a gente acha que a gente sabe tudo, é dono da razão. E a gente não entende os caminhos do Senhor. E aí eu fiquei pensando, nossa, o que essa palavra tem para os dias de hoje? E na verdade é tudo que a gente está vivendo. Porque a gente vive, amados, tempos assim, tempos de polarização, sabe? A religiosidade, muitas vezes, tem sido empecilho para a missão de Deus. Porque os costumes de Pedro quase o impediram de fazer a missão do Senhor. Os costumes ali de não comer uma carne imunda, de não fazer aquilo que estava escrito, aquelas regrinhas, quase o impediu. Mas o Senhor foi mais poderoso, falou com ele e ele acatou. A gente vive em tempos assim, amados, de julgamentos, tempos de colocar peso nas pessoas, um tempo de medo, partidarismo. As pessoas hoje estão considerando impuras. Obrigada, amado. Estava precisando mesmo. Valeu. As pessoas hoje estão considerando impuro o irmão do lado da igreja. Sendo que Deus, às vezes, está tendo que trazer Cornélio lá de fora para pregar, para ouvir. As pessoas estão clamando porque a gente está botando regrinha para falar com as pessoas. Hoje eu conversei com a avó Júlia, a avó do Maurício, e ela falou para mim assim, Bia, qualquer um que entrar na minha casa vai sentar na minha mesa e vai comer. Porque Deus falou para mim não fazer acepção de pessoas, eu devo amar. E o resto é o papel de Jesus, o Espírito Santo. A avó Júlia, não sei se vocês conhecem. Eu falei, vó, é isso mesmo, Nossa Senhora é muito sábia. E é verdade, amados, quantas vezes os nossos julgos estão sendo tão pesados que a gente está afastando os nossos irmãos da igreja. Aqui nessa época, uma coisa muito interessante, que Deus deu a Moisés 10 mandamentos, e os fariseus fizeram desses 10 mandamentos 613 regras. Sabe, 10 regras virou 613. Você está ligado que tanto de regra é essa? Está ficando difícil servir a Deus. É verdade, porque está muito pesado. E aí, a gente vê Jesus falando lá em Mateus 23, fala assim. Mateus 23, 24, eu deixei marcado aqui, ó. Jesus fala alguns ais para os fariseus. Mateus 23, no 4, fala assim, vocês atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem mover. A pessoa bota tanto peso na pessoa, mas ele mesmo nem faz nada. Lá no 13 fala assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixai entrais os que estão entrando. E ele fala mais ainda lá no 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, gente, uma sementinha pequenininha, ele dá dízimo até disso, sabe? Mas tem negligenciado os preceitos mais importantes, quais são? A justiça, a misericórdia e a fé. Ele fala, vocês têm que fazer isso sim, tem que dar o dízimo, pode dar o dízimo do coentro, gente, mas vocês sejam justos, tenham fé, sejam misericordiosos. Eu sei que é uma palavra pesada, porque dói para mim também, porque quantas vezes eu atei fardos pesados demais aos meus irmãos e irmãs, que eu falo irmãos e irmãos que eu tenho muito, né?
E botava tanta regra que, na verdade, nem eu mesmo não estava cumprindo todas elas. E a gente fala, não, para ser cristão tem que ser assim, não pode ser assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Sendo que Deus, Ele falou para a gente algumas coisas, amada. A gente tem que entender que as pessoas só vão crer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador quando a gente amar um ao outro. É aquilo que a avó Júlia falou. Está escrito lá, ó, em João 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Aí você pensa, nossa, Bia, agora deu ruim. O que eu faço agora? Mas não liga não, gente. Deus, se precisar, fala 3 vezes com você também, não é só com Pedro não. Ele não é melhor que a gente não. A gente é tudo igual. Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes as pessoas falam assim comigo, nossa, Bia, você prega tanto sobre graça, você fala tanto sobre amor, você não tem outro sermão para pregar não? Você não tem nada melhor para falar? Aí eu falo, deve ser que está difícil de aprender, a gente tem que ficar repetindo. Aí eu estou falando para mim mesmo, porque eu tenho que falar para mim. Bia, você deve amar, Bia, você deve estar junto das pessoas. É só assim, quando eu for um com meu irmão, que o Senhor, que as pessoas vão verem que Deus, Ele nos amou, sabe? Que nós somos um com o Senhor, que Deus é o Senhor. Deus, Ele tem algo maravilhoso, amados, para a nossa igreja, para essa cidade, para cada um aqui. Como a gente viu aqui, o Evangelho de Deus não é para só um grupinho de gente, é para toda criatura. Uma vez eu falei e eu falo de novo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a gente não pode ser o pedágio, gente, que fica barreirando as pessoas, barreira sanitária. Entendeu? A gente tem que facilitar, ser bênçãos uns nas vidas dos outros. As pessoas estão vivendo dificuldade, momentos de crise, pandemia. Todo mundo está passando tempos difíceis. Precisamos amar mais nossos irmãos. A gente precisa ter mais amor, sabe? Julgar menos. A gente precisa entender, amados, que o Deus que morreu na cruz, Ele morreu para me salvar, para te salvar e para salvar qualquer um, aquele que crê. Mas só vai se chegar se a gente for um com o outro. Se a gente parar de considerar o nosso próprio irmão do lado como impuro. Se a gente parar de apontar dedos. É o que fala aqui na palavra de Deus. Guias cegos que coam um mosquito e engolem um camelo. Mosquito era um animal impuro, um bicho impuro. E os fariseus ficavam tão preocupados lá em coar um mosquito para não tornar nada, para não ficar impuro, que engolia camelos de pecado que não percebia. Sabe, eu fico só pensando, as pessoas que estão aí só para olhar e apontar o dedo. Faça a sua parte. Obedeça o Senhor, sabe? É só amar, gente. É nada mais. Nós somos chamados para algo muito simples. Amar uns aos outros. Amar a Deus acima de todas as coisas. Aí as pessoas vão crer. Porque não adianta nada eu falar, aqui está o cânones da nossa igreja, siga e será salvo. Isso não existe. Não adianta nada eu falar, para você entrar aqui na igreja metodista, você tem que fazer isso assim, 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 assim. Isso não traz salvação para ninguém. O que traz, amados, é Jesus. E a única coisa que eu e você nós temos que fazer é pregar a graça, o amor de Jesus e mostrar que tem reconciliação para qualquer um que quiser. E que a gente não vai ser empecilho para isso. Amém? Amém? Vamos colocar em pé. Vamos estar orando. Palavras difíceis, né, gente? Mas Deus tocou muito ao meu coração sobre essa mensagem. Porque na sua palavra falava que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mas você não precisa estar no meio desse monte de gente, né? A gente pode ainda ter o amor de Deus pulsando nos nossos corações. A gente pode entender, amados, que nós podemos ser caminho. Nós podemos ser um meio do Espírito Santo de Deus agir. A gente precisa se dar lugar. Se dar lugar é tirar o orgulho dos nossos corações e falar assim, vamos lá, vamos me dar a mão aqui. Discipulado, gente, é caminhar ao lado. É caminhar junto. Vamos fechar nossos olhos?
Senhor Deus, amado Pai, estamos, Senhor, mais uma vez em Tua presença, Senhor. Agradecemos, Pai, porque o Senhor, Pai, se for preciso, fala com nós 3 vezes, Pai, ou até mais. Porque o Senhor é um Deus misericordioso e de graça. Agradecemos, Pai, porque sabemos que essa palavra, Pai, ela foi necessária aos nossos corações. Agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor fala com a gente porque o Senhor nos ama. Agradecemos, Senhor, porque em meio a tanta crise, Pai, o Senhor ainda tem nos guardado, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado em tudo, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de poder pedir perdão. E nós pedimos perdão aqui nesse momento, Pai, por todas as vezes que julgamos, Pai, e atamos fardos demais, fardos pesados sobre nossos irmãos e irmãs. Que a gente possa mostrar o Teu amor, que a gente possa revelar, Pai, a Tua graça, e que a gente seja meio, Pai, e canal Seu, Pai, para a manifestação do Seu poder nesse lugar. Abençoa, Pai, cada irmão e irmã aqui, Pai, que eles possam levar a Tua palavra por onde for, e que essa palavra preencha o coração de cada pessoa que ouvir, em nome de Jesus. Amém.